Você sabe o que são as imunidades tributárias recíprocas? Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Você vai conhecer esse assunto agora porque eu vou deixar para você uma aula sensacional sobre as imunidades recíprocas. Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, porque todos os dias eu posto conteúdos aqui, muitas vezes mais de um vídeo por dia. E também eu deixarei na descrição 3 links de 3 cursos sensacionais meus. O primeiro de contabilidade tributária, com mais de 400 alunos inscritos. O segundo de direito tributário, que eu acabei de lançar no mês de outubro de 22. E também o terceiro de planejamento tributário, onde eu vou te ensinar a reduzir tributos nas empresas. Então, fique aí com essa aula e ajude o canal adquirindo um de nossos cursos. Abraço e qualquer dúvida, pode fazer sua pergunta aí nos comentários. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos em Direito Tributário. Nós estamos aqui falando neste módulo sobre as imunidades criadas pela Constituição. Veja, na aula passada nós já tivemos uma introdução a esse assunto, uma introdução ao módulo. Eu falei que as imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Como você está vendo aqui, tudo bem? Existem duas limitações ao poder de tributar. Primeiro, por que existem essas limitações? Primeiro, a Constituição não quer que a União, que os estados, que o Distrito Federal e os municípios tenham poderes infinitos em matéria tributária. Então, a Constituição criou as limitações. Nós temos dois tipos de limitações. Nós temos os princípios do direito tributário e nós temos as segundas categorias de limitações, que são as imunidades. Dentro das imunidades, nós temos diversos tipos de imunidades, mas fala do mesmo tipo de imunidade, tá? Só existe uma imunidade tributária e só quem oferece imunidade, como eu falei na aula passada, é a Constituição Federal, tudo bem? O ente, a União, um estado, o Distrito Federal ou o município, no máximo eles podem dar uma isenção, mas somente a Constituição oferece imunidades. Então vamos ler e entender mais profundamente o nosso assunto. Veja bem, a Constituição Federal estabeleceu que os entes federativos não podem instituir impostos uns aos outros. Então veja, isso é a imunidade recíproca, tudo bem? Como eu disse, dentro das imunidades, nós iremos falar sobre imunidade recíproca, iremos falar sobre imunidade cultural, imunidade de música, tudo bem? Imunidade de livros, tá certo? Papéis destinados à impressão. Só que aqui nós estamos falando especificamente de um tipo de imunidade que é muito importante. Sempre que você for fazer uma prova de concurso, ou com certeza se você for estudar na faculdade, ou até na pós-graduação, esse assunto vai cair na sua prova. São as imunidades recíprocas. Ou seja, a Constituição, que não cria tributos, ela diz o seguinte, olha, os entes federativos, eles não podem instituir impostos uns aos outros. Agora preste bem atenção, nós não estamos falando de tributos propriamente ditos, nós estamos falando somente de impostos, que é um tributo. Agora veja, a Constituição não diz que os entes não podem cobrar tributos. Por quê? Porque podem cobrar taxas e podem cobrar, inclusive, contribuição de melhorias. Porém, não podem cobrar impostos uns aos outros. Agora, eu peço que você não tire conclusões precipitadas, porque nós estamos falando de uma área absurdamente complexa do direito, que é o direito tributário, e com certeza existem exceções, tá? Por exemplo, nós iremos ver que quando uma autarquia, tá, é pública, uma empresa de economia mista que recebeu imunidade, quando ela se comportar concorrendo com a iniciativa privada, como é o caso do Banco do Brasil, esse banco não vai receber imunidade. Mas vamos com calma que nós iremos chegar lá, tudo bem? Então veja, da mesma forma, os municípios não podem instituir impostos à União, aos estados, ao Distrito Federal, tudo bem? Essa é a imunidade recíproca.
O município não cobra ISS, não cobra IPTU da União, a União não cobra IRPJ do Estado, o Estado não cobra o IPVA dos veículos da União e por aí vai, tudo bem? Mas vamos prosseguir, vamos até o fim, não tire conclusões precipitadas antes do final da aula. Veja, a imunidade tributária recíproca é baseada no Pacto Federativo, constituindo cláusula pétrea, tudo bem? Não pode ser alterada nem por emenda constitucional. Então, nem que o presidente da República queira, tudo bem? Acabar com isso não é possível, tudo bem? Então, veja, vamos aqui ler esse texto vermelho. A imunidade recíproca é somente em relação aos impostos, tudo bem? Eu vou deixar esse material para você baixar, para você ler, para que fique mais fixo na sua cabeça esse conhecimento, beleza? Então, não se aplica às taxas, não se aplica às contribuições de melhorias, tá certo? Só lembrando, eu acredito que eu falei na aula passada que somente a Constituição pode oferecer imunidades, porém, os entes, eles podem oferecer isenções, que não são a mesma coisa de imunidades. As imunidades não podem ser retiradas. As isenções podem ser retiradas a todo momento, obedecendo, claro, os princípios do direito tributário. Artigo 150. Vamos aqui ver a base legal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o que? Instituir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. Então, para que você possa conhecer a base constitucional, tá? Está aqui no artigo 150 da Constituição, esse artigo 150 que trata sobre as limitações do poder de tributar, tá certo? Então, veja bem, destaca-se que a imunidade tributária está relacionada à instituição de impostos sobre o patrimônio, sobre a renda ou os serviços dos entes federativos. Esses 4 entes aqui existentes no Brasil: a União, os Estados, o DF e os municípios, tá bom? A vedação do inciso 6, alinhar imunidade recíproca, é extensa, veja, as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere a patrimônio, a renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, veja, nós aqui já entendemos outra coisa. As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público também têm o direito à imunidade. Então, a imunidade ela é extensiva a essas entidades aqui, que fique bem claro para vocês. Só que vou pedir mais uma vez, fique até o final desta aula e da próxima aula, tudo bem? Porque existem muitas exceçõezinhas, tá certo? Veja bem, vamos aqui ver uma decisão do STF, tá? Aqui nós temos o artigo 150 da Constituição Federal, que aborda a imunidade, e nós temos aqui uma decisão do STF, tudo bem? Que diz o seguinte, olha, a imunidade alcança todo e qualquer imposto que possa comprometer o funcionamento do ente imune, não se limitando apenas aos impostos incidentes sobre patrimônio, renda ou serviço do ente político. Então, a Constituição, ela aborda o imposto. Os entes não podem cobrar impostos uns dos outros. O STF vem dizer, né, ele vem reafirmar que essa imunidade é para impostos, não é para taxas, não é para contribuição de melhoria, tudo bem? E o STF tem o entendimento de que todos os impostos que possam interferir, tá certo, no funcionamento do ente deve ser imune. Qualquer imposto, mas tem que ser imposto, tá? Tem que ser imposto. Veja, aqui nós temos mais 2 decisões do STF, onde ele diz o seguinte: os valores investidos e a renda oferida pelo membro da federação é imune de impostos. Ou seja, vamos imaginar que o município aplica um dinheiro, tá? E esse dinheiro aplicado numa conta, numa renda fixa, numa renda variável, ele teve o quê? Ele teve um rendimento. O STF vai entender, tudo bem? Está aqui o número do processo,
que esse rendimento ele também é imune, ele não vai ser tributado sobre a renda, tá certo? Quando nós, pessoas físicas, aplicamos um dinheiro na renda fixa ou variável, em qualquer outra renda que tenha um rendimento, nós iremos ter o imposto de renda retido na fonte, tá certo? Provavelmente o ente também vai ter o imposto de renda retido na fonte, porém, quando for ter os ajustes, esse dinheiro que foi retido será devolvido. Veja, nós temos aqui abaixo outra decisão. Essa imunidade alcança os ganhos resultantes de operações financeiras, só corroborando com o que eu acabei de falar, tá? A gente vai imaginar aqui, por exemplo, que a Receita Federal tem um orçamento e vamos imaginar que sobrou, né, 100 milhões de reais, né? Uma ocasião bem hipotética. Vamos imaginar que a Receita Federal pegou esses 100 milhões e aplicou. E começou a ter rendimento, começou a ter ali 1 milhão de reais por mês, tá? Uma rentabilidade de 1% ao mês. Então, esse valor que está sendo, que é a rentabilidade, ele não será tributado, tá? Eu utilizei esse exemplo, mas é um exemplo bem exagerado, porém, que fique claro que todas as operações, todos os ganhos em operações financeiras que a União, que os estados, que o Distrito Federal ou os municípios utilizarem ou tiverem, né, também serão imunes, tá? Aqui abaixo nós temos outra decisão que diz o seguinte: não incide IPVA sobre o veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público. Então, quando uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, a União, DF, estados e municípios adquire um veículo, a partir do momento que aconteceu realmente a transmissão ali, aquele veículo não mais será tributado pelo IPVA, tá certo? Veja, o STF afirma que qualquer imposto que comprometa o funcionamento do ente público deve ser evitado, tá? Eu gosto de colocar essas coisas aqui, né? Eu já falei aqui no slide passado, mas eu sempre gosto de relembrar e coloquei também aqui o link, tá? Eu vou deixar esse material todo em PDF para você baixar e você vai clicar nesses links e vai poder ter acesso à informação completa se você quiser, tá bom? Então, qualquer imposto que comprometa o funcionamento do ente também deve ser imune, deve ser evitado. Veja, essa imunidade que a Constituição oferece, ela é incondicional, tudo bem? Veja bem, olha aqui esse exemplo. Se a Polícia Federal tiver um prédio e não utilizar esse prédio para suas atividades operacionais, pelo simples fato desse imóvel pertencer à União, ele é imune de IPTU, mesmo que o imóvel não esteja em uso. Preste bem atenção. É incondicional. Tudo bem? Só que existem casos que serão condicionais. Agora, preste atenção. Neste caso aqui, o imóvel pertence diretamente à União, porque são os imóveis da Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela é um órgão, né, da administração pública federal. Então, veja, a Polícia Federal, ela tem alguns imóveis, né, um prédio aqui nesse exemplo, e ela não está utilizando, o prédio está lá parado, o prédio está lá abandonado. Esse prédio, se fosse de um particular, estaria tendo, né, teria que pagar o IPTU. Só que como ele pertence à União, tudo bem? Pertence à União, ele não vai pagar IPTU de modo algum. Só que nós iremos ver outros casos em que, se o imóvel estiver parado, não estiver funcionando para as atividades fins do órgão da autarquia, ele vai ter que pagar IPTU. Só que aqui, neste caso específico, o imóvel pertence à União, tá certo? Então, essa imunidade é incondicional. Mesmo que ele não esteja sendo utilizado para nada, ele vai continuar sendo imune, né? Só para deixar mais claro aqui, tudo bem? Outra decisão do STF, tudo bem? Que diz mais uma vez que essa imunidade tem aplicabilidade restrita aos impostos, não se estendendo em consequência a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais.
tudo bem? Então eu faço questão de repetir, que é para o aluno não ter dúvidas. Veja bem, quando o ente precisar de um serviço ou autuação de outro ente, existirá o pagamento de taxa normalmente. Olha aqui um exemplo. Ó. Os estados não podem cobrar IPVA dos veículos da Polícia Federal. Nem o município pode cobrar IPTU do prédio da Receita Federal. Nem a União pode cobrar IRPJ sobre a renda das repartições da Prefeitura. Mas todos podem cobrar taxas um dos outros. Então vamos aqui imaginar que a União está querendo inaugurar uma sede da Receita Federal no município. Ora, só que para que aquele prédio abrigue, né, os funcionários, ele precisa de quê? De alvará, precisa de autorização. Então, o que é que a União vai fazer? A União vai procurar o município para conseguir todas as autorizações, vigilância sanitária, instalações elétricas, instalações hidráulicas, tudo bem? Bombeiro. O município vai cobrar taxas e a União vai ter que pagar essas taxas, tá certo? Da mesma forma, quando o município, quando a União quiser registrar algumas coisas nos estabelecimentos estaduais, eles vão ter que pagar taxas como qualquer cidadão, tudo bem? Então vamos lá. A imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, tudo bem? Tem que ser instituída e tem que ser mantida. Tá certo? Agora, preste bem atenção no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Veja bem, existe uma diferença entre o tratamento dos bens, dos serviços, da renda, do ente público propriamente dito e de suas autarquias. Tá certo? Beleza? Veja bem. Mesmo o ente sendo imune de impostos, ele deve cumprir as obrigações tributárias acessórias. Isso aqui, eu acredito que eu falei, quando eu falei, deixa eu ver se eu me lembro a aula, lá, foi da imunidade mesmo, na aula passada. Olha aqui o exemplo. Ó. Quando o município vender um veículo para qualquer pessoa, tal município deve informar a venda. Pois a partir daquele momento, o novo comprador que não goza do direito de imunidade irá pagar o IPVA. Então veja, o município é imune ao pagamento do IPVA. Só que o município, quando vendeu o veículo para um particular, tudo bem, o município tem que informar. É o que nós chamamos de obrigações tributárias acessórias. Eu acho que você vai lembrar se eu já tiver falado disso. Tá certo? A obrigação acessória é aquilo que nós temos que fazer ou deixar de fazer, tudo bem? Então, eu peço que você continue atentamente nas próximas aulas, porque nós iremos conversar mais um pouquinho sobre essa questão aqui das autarquias e das fundações, tá? As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, elas também são imunes, porém, a imunidade só alcança o patrimônio, a renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou, né, as delas decorrentes. Por exemplo, lembra do prédio da Polícia Federal? Aquele prédio da Polícia Federal que estava desocupado pertence à União. Tá? Então, a imunidade é incondicional. Mesmo que o prédio não esteja sendo utilizado, ele vai continuar imune. Porém, no caso de autarquias e fundações, se eles tiverem um prédio e que o prédio não esteja sendo utilizado para as suas finalidades, tudo bem? Então, existirá a possibilidade de pagamento de imposto, tá bom? Então, nós iremos continuar na próxima aula com mais questões avançadas sobre a imunidade recíproca. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta e eu vou te responder. Abraço e bons estudos. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nós iniciamos na aula passada a questão da imunidade recíproca, tudo bem? E nós iremos aqui dar continuidade a esse assunto. Acredito que nós teremos esta aula e mais outra aula sobre o tema, porque nós precisamos realmente entender e nos aprofundar. Isso mostra um pouco que o objetivo do meu curso
é bem profundo, é bem avançado, tudo bem? Então veja bem, vamos aqui lendo e fazendo as devidas explicações. Nós estamos aqui no artigo 150 da Constituição Federal. Esse texto rosa não é da Constituição, tá? Esse texto aqui foi eu que escrevi. Nós iremos aqui focar no artigo 3º até aqui. Olha só. A imunidade recíproca não se aplica à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Aí agora você vai ler essa parte aqui que eu escrevi e vai entender o que eu quis dizer, né? Na verdade, o que o Constituinte quis dizer. Olha só, quando houver desempenho de atividades econômicas em concorrência com a iniciativa privada, não haverá imunidade. Então, nós vimos que a imunidade tributária recíproca, ela diz que um ente não vai cobrar imposto do outro ente. Porém, nós aprendemos também na aula passada que não só a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios receberão essa imunidade, mas suas associações, suas fundações e autarquias também receberão essas imunidades. Porém, quando essas associações, fundações, autarquias, estatais tiverem atividades concorrendo com a iniciativa privada, então não poderá existir a imunidade, porque senão causaria uma concorrência desleal, tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou explicar essa questão aqui. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto, tá? Então, vamos aqui continuando. Leia esse slide só para ficar mais claro na sua cabeça. Olha só, se a empresa pública ou qualquer outro ente público disputar com empresas privadas prestando os mesmos serviços e vendendo os mesmos produtos e mesmo assim receber imunidade tributária, seria uma concorrência desleal. Já pensou um banco ser tributado e o outro não? Já pensou uma grande empresa ser tributada e outra não? Percebe como não faz sentido? Então, sempre que o ente público disputar com o ente privado, ele não poderá receber a imunidade. Aqui é um exemplo que eu vou já mostrar no próximo slide o quanto o Banco do Brasil pagou de tributos no primeiro trimestre de 2022. Veja bem, o Banco do Brasil ele não tem imunidade sobre seu lucro ou serviço prestado, tá certo? Pois os outros bancos privados seriam prejudicados com a concorrência desleal. Uma empresa que não tem suas receitas e seus lucros tributados em detrimento de outras, tem vantagens competitivas altíssimas, absurdas. Então, já pensou o Banco do Brasil não pagar impostos sobre o faturamento e o Santander, o Bradesco, o Itaú terem que pagar? Já pensou o Banco do Brasil não precisar pagar tributos sobre o seu lucro, mas o Nubank, o Banco Inter, tudo bem, o Banco Pan precisarem pagar? Percebe como praticamente não teria como os bancos privados existirem? Se um tributo apenas for retirado de um banco, os outros bancos não vão suportar, tá certo? Simplesmente isso. Aqui nós temos a demonstração do resultado do exercício do Banco do Brasil no primeiro trimestre de 2022, como você está vendo aqui, ó, 1T22. E nós temos aqui despesas tributárias, tá bom? Veja, aqui nesse quadrinho nós temos 1.564, só que esse resultado está em milhões, então você vai multiplicar por 1 milhão. 1.564 vezes 1 milhão dá 1.564 milhões de reais que o Banco do Brasil pagou sobre o lucro, ou seja, imposto de renda e contribuição social no primeiro trimestre de 2022. Então, o Banco do Brasil paga aproximadamente 1,5 bilhão de tributos por trimestre somente sobre o lucro, tá? Existem outros tributos sobre o faturamento. Essa parte ela é mais contábil, porém eu trouxe aqui para você sem querer me aprofundar muito em questões contábeis, tá bom? Então veja, sobre aquela questão do promitente comprador, que eu disse que eu ia explicar aqui, ela nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Eu coloquei aí o exemplo abaixo para você entender. Veja,
Se o município vender um imóvel para uma pessoa física ou jurídica que não tem imunidade tributária, a pessoa compradora deverá pagar ITBI e depois o IPTU. Mas se for o contrário, o ente público não pagaria, pois é imune. Aí você se coloca no lugar dessa pessoa. Imagina você tem um imóvel e você vende esse imóvel para o município. Veja, o município nem vai pagar ITBI, nem vai pagar IPTU. Mas se for o contrário, o município vendendo o imóvel e você comprar, você que não tem imunidade tributária, você vai pagar o ITBI primeiro e em seguida, quando você tiver de posse desse imóvel, você vai pagar também o IPTU. Por quê? Porque você não tem imunidade tributária, nem eu, tá bom? Veja, aqui é só uma decisãozinha do STF, uma súmula 583, que diz o seguinte: promitente comprador de imóvel residencial, transcrito em nome de autarquia, é contribuinte do imposto predial territorial urbano. E tá aí a minha explicação em azul abaixo. Comprador de imóvel de ente imune, ao assinar o contrato irrevogável de compra, já deve pagar IPTU. No ato da transferência, deve pagar também ITBI. Ou seja, existem alguns tipos de contratos e existe o contrato irrevogável. A partir do momento que o cidadão que não tem imunidade assina o contrato de compra, se responsabilizando e dizendo que realmente vai comprar e não tem mais como voltar atrás, ele já deve pagar o IPTU. Tudo bem? Primeiro paga o ITBI no ato, tá certo? E também vai pagar o IPTU. Mesmo que o imóvel não seja utilizado por ele no início da compra, tá bom? Veja, outra decisão do STF. Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido à pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. Então, imaginemos que vamos pensar um município. O município tem um imóvel, tem um prédio, um armazém e não está usando. Aí ele aluga para uma pessoa física, para mim ou para você, que não temos imunidade. Ora, a partir do momento que nós entrarmos naquele imóvel, nós teremos que pagar o IPTU. Tudo bem? Por quê? Porque o imóvel não está sendo utilizado por um ente público que tem imunidade, e sim por um ente que não tem imunidade, que seria o nosso caso, tá bom? Então, o imóvel só não precisa pagar o IPTU do imóvel se realmente o ente imune estiver utilizando, tá bom? Veja, imunidade recíproca, contribuinte de fato e contribuinte de direito. Isso aqui dá um pouquinho de dúvida nos alunos, mas é tranquilo de entender. Veja bem, a imunidade tributária recíproca não será aplicada quando o ente for contribuinte de fato, mas somente de direito. Veja bem, vamos só aqui repetir para você entender. A imunidade tributária recíproca não será aplicada quando o ente for o contribuinte de fato, mas só de direito. Aí aqui nós iremos lembrar o que é o contribuinte de fato. É quando ele deve suportar o encargo da tributação. O contribuinte de fato é a pessoa que realmente paga o tributo. É a pessoa cujo dinheiro sai do bolso dela. Tá certo? O contribuinte de direito é apenas a pessoa que vai fazer o repasse. Lembra do supermercado? Quando a gente vai no supermercado e compra um quilo de arroz ou feijão, existem dois contribuintes, o de fato e o de direito. O de fato somos nós que compramos. Ou seja, o tributo vai sair do nosso bolso, porque o valor do tributo foi repassado no produto. Porém, o supermercado fica com o nosso dinheiro e ele apenas tem a função de repassar. Tá certo? Então, quando que o ente público imune vai realmente ser imune? Somente quando ele for contribuinte de direito e não contribuinte de fato. Por exemplo, o município vai até uma loja e compra 50 geladeiras. Ora, o município, quando vai até a loja e compra a geladeira, ele está sendo contribuinte de fato. Ele não pode ser imune nesse caso. Tá certo? Ele não pode ser imune nesse caso. Por quê? Porque ele não está sendo contribuinte de direito, e sim de fato. Vamos imaginar a União que vai até
uma concessionária de carros, tá certo? E compra, vamos aqui pensar, e compra 50 veículos, compra 50 viaturas para a Polícia Federal. A União está na figura do contribuinte de fato, então ela vai pagar os tributos sobre aquele veículo, tudo bem? O ICMS, tá? Naquele estado vai ter a tributação do ICMS sobre o veículo. Por quê? A União vai pagar, porque ela está sendo contribuinte de fato e não de direito, tá certo? Aqui eu coloquei um exemplo para você, mas eu nem vou ler, porque eu já acabei de dar esse exemplo, tá bom? E veja, como eu coloquei aqui, né? Parece um pouco contraditório, mas é assim que funciona, tudo bem? Veja, das situações em que não será aplicado a imunidade. Veja bem, um ente público que goze de imunidade, mas que adquira um imóvel de um ente que não goze, caso antes da compra o imóvel tenha créditos tributários já constituídos, tudo bem? Vou só consertar aqui, constituídos, o ente público, mesmo com sua imunidade, deverá ser responsável por sucessão. Ou seja, imagine que um município compra um imóvel com vários créditos de IPTU, com várias dívidas de IPTU. O município, ele é imune, mas como ele comprou esse imóvel com várias dívidas de IPTU, ele vai ter que se responsabilizar e vai pagar. Tá certo? Perceba que o município não vai estar pagando IPTU porque ele cometeu o fato gerador. Tudo bem? Por quê? Porque não tem fato gerador. Porque o município é imune. O fato gerador nem acontece. Só que o fato gerador já tinha acontecido antes do município comprar o imóvel e ele não percebeu e comprou o imóvel com várias dívidas. Então, o município, o Estado, a União, o Distrito Federal serão responsabilizados por adquirir imóveis com dívidas não pagas. Tudo bem? E aí tem a decisão do STF RE 599176. Tudo bem? Então nós iremos parando por aqui. Acredito eu que teremos mais uma aula para complementar o nosso conhecimento. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Abraço e bons estudos. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos sobre a imunidade recíproca. É a nossa última aula sobre esse tema. E vamos falar sobre a imunidade recíproca para empresas públicas e sociedades de economia mista. Veja, na aula passada eu já fiz uma profunda explanação a respeito dessas questões de empresas públicas que recebem imunidade. Só que nós iremos finalizar com esta aula, tudo bem? Então, nós iremos aqui ver que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas também recebem imunidade tributária, desde que elas não concorram com as empresas privadas, porque caso contrário, elas terão suas rendas, seus serviços, seus patrimônios tributados normalmente, tá bom? Então, vamos aqui ao que interessa. Olha só, nesse primeiro slide, vamos ver o seguinte: os entes federativos, União, Estados, DF e municípios são compostos pela administração direta e indireta. Isso aqui é bem básico, tá? Isso aqui é finanças públicas, contabilidade pública, a gente aprende isso. O próprio direito administrativo, a gente aprende isso, tá? Veja, em relação à administração direta, é muito fácil de entender, tudo bem? São os entes propriamente ditos, tá? O que é a administração direta? É aquilo que o Estado é. A União, os municípios, tá? Os estados, o DF. Só que nós temos também a administração indireta, ou seja, que é quando o ente público, seja União, Estado, DF, município, através de outro membro, de outra entidade, desenvolve suas atividades, tudo bem? É o que nós chamamos de administração indireta, que o Estado administra e faz aquilo que tem que fazer através das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá bom? Então veja,
As imunidades, tá? As imunidades recíprocas, né? Alcançam as autarquias e fundações públicas em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços. Agora preste bem atenção nesse texto azul que está sublinhado. Elas recebem imunidade, tudo bem, em cima de suas rendas, de seus patrimônios e de seus serviços, quando a origem desses valores vierem de atividades vinculadas às suas finalidades essenciais. Então perceba que nós iremos entender, por exemplo, que um prédio que pertence à União, independente de como a União esteja utilizando aquele prédio, sempre vai ser imune. Por quê? Porque pertence à União. Agora, quando nós falamos de autarquias, de fundações, por exemplo, um prédio que pertence a uma autarquia só será imune se estiver sendo utilizado para suas atividades essenciais. Se uma autarquia ou uma fundação ou uma empresa pública estiver utilizando um prédio público, por exemplo, para outro fim que não seja essencial, tudo bem, às suas atividades, então ali já não vai ter imunidade. Então uma coisa é quando o bem pertence à administração direta. Aí independente do que aconteça, independente de como ele esteja utilizando, tudo bem, vai ter imunidade. Não importa como a Polícia Federal utiliza seus veículos, não importa como a Polícia Militar utiliza seus veículos, vão ter imunidade, ponto final, tá bom? Por quê? Porque é a administração direta, tá certo? União, Estado, DF, município, beleza? Agora, quando nós falamos da administração indireta, só tem imunidade quando as atividades estão vinculadas às finalidades essenciais dessas entidades, tá bom? Da autarquias e fundações. Olha um exemplo, ó. Eu já citei, mas vamos aqui repetir, tá? Uma fundação ou autarquia possui um prédio para suas atividades com finalidades essenciais. Nesse caso, existirá imunidade. Perceba que nós estamos falando da administração indireta e o prédio está sendo utilizado para atividades essenciais, então existirá, tudo bem, a imunidade tranquilamente, normalmente. Só que, mas caso elas tenham um prédio parado ou terreno baldio, por não estarem funcionando e consequentemente ligados às suas finalidades essenciais, elas deverão pagar o IPTU. Eu preciso que você entenda que a diferença é entre a administração direta e indireta. Se esse terreno pertencesse à União, ao Distrito Federal, ao município, não importa como eles estivessem usando. Mesmo que o terreno tivesse baldio, a imunidade alcançaria. Tudo bem? Agora, quando nós estamos falando da administração indireta, aí sim, a atividade, o bem, o imóvel precisa estar ligado à atividade essencial daquela entidade para poder ser imune, tá bom? Lembrando que, caso esse prédio vazio ou terreno baldio pertencesse à União, tá? Só frisando, estados ou DF, esses entes não pagariam IPTU, pois a imunidade para eles é incondicional. É aqui que está a palavrinha. A imunidade para a administração direta, tudo bem? Para aqueles 4 entes, ela é incondicional. Não precisa fazer nada. O simples fato do veículo pertencer ao município já o torna aquele veículo imune. Só que o simples fato do veículo pertencer a uma autarquia não torna o veículo imune. O veículo precisa estar sendo utilizado para as atividades essenciais. Tudo bem? Nós temos aqui uma decisão do STF que diz o seguinte, ó: imunidade recíproca em relação às autarquias e fundações públicas. Da presunção relativa de que o patrimônio, renda e serviços são vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrente. Veja, preste bem atenção. Olha aqui o que é que o fisco diz, ó. Desculpa, o que é que o STF diz, ó. Na decisão 470/520, um recurso extraordinário.
É do fisco o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais. Olha aqui esse texto, ó, que eu coloquei para você. Caso uma autarquia ou fundação pública tenha um imóvel sem uso efetivo, cabe ao fisco provar que tal imóvel deve ser tributado pelo IPTU. Então, o STF ele diz o seguinte, olha, se o fisco acha que uma autarquia, que uma fundação pública não esteja utilizando os imóveis, os bens da maneira correta, caso o fisco ache que ele tem que tributar esses patrimônios, é o fisco quem deve provar. Não são as autarquias, não são as fundações quem tem que ficar prestando declarações. É o fisco quem tem que provar por A mais B que a autarquia e a fundação não estão utilizando os seus patrimônios, as suas rendas e os seus serviços para suas atividades essenciais. Em relação às sociedades de economia mista, e as empresas públicas, a Constituição Federal não previu o alcance da imunidade tributária recíproca. Veja bem, quando nós falamos de sociedade de economia mista, quais são? São aquelas empresas públicas que têm o capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, que uma parte das ações, que uma parte do capital daquela empresa foi negociado na Bolsa de Valores. Ou seja, é uma relação público-privado, tudo bem? A Constituição não previu o alcance da imunidade tributária para essas empresas, por uma razão muito simples. Normalmente, essas sociedades de economia mista, elas disputam com outras empresas privadas. Lembra do caso do Banco do Brasil que eu falei na aula passada? Se essas empresas tiverem imunidades, praticamente as outras empresas que vão disputar com ela será uma concorrência desleal, será uma disputa desleal, tudo bem? Uma empresa que não paga tributos vai concorrer com muito mais facilidade do que outra empresa que paga, tá bom? As sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado e não podem ser beneficiadas com privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado. É por esse motivo, tudo bem? Como as empresas do setor privado não recebem essas imunidades, então não faz sentido dar também para as empresas públicas que disputam com ela essas imunidades, a não ser que as empresas públicas prestem serviço em monopólio, ou seja, só elas prestem aquele serviço e não tenha concorrência, tá bom? Constituição Federal, artigo 173, parágrafo 2. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Veja bem, preste bem atenção nesse slide. Porém, em determinadas situações, o STF vem relativizando a vedação de privilégios fiscais às sociedades de economia mista e às empresas públicas e concedendo benefícios de imunidade tributária recíproca. Veja bem, primeiro, não são em todas as situações, são apenas em algumas. De acordo com o STF, as sociedades de economia mista e as empresas públicas que realizam a prestação de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado possuem o benefício da imunidade tributária. Ou seja, o STF entendeu uma coisa óbvia. O quê? A sociedade de economia mista ou a empresa pública que preste um serviço necessário para a sociedade e que somente elas prestem aquele serviço, então não faz sentido não dar imunidade. Tudo bem? Por quê? Porque não existe concorrência com o setor privado. Tá bom? Se só elas prestam aquele serviço, então não há o que falar em concorrência. Vamos continuar. Só para esclarecer, tá? As empresas públicas que prestem serviços em monopólio podem ter imunidades, tá? Somente nesses casos aqui. A palavra é monopólio, tá bom? Veja, como nós vimos aqui, só para fixar o nosso entendimento aqui nesse slide, as empresas que são prestadoras de serviços públicos, elas
podem ter a imunidade, tá? Existe a extensão da imunidade. Porém, exploradoras de atividade econômica, como as estatais, como as empresas de economia mista, tá? Elas não recebem a imunidade. Porém, as empresas públicas que prestam serviços em monopólio, essa é a palavra, monopólio, elas podem ter imunidades porque não há concorrência. Agora preste bem atenção aqui, ó. O STF, ele tem uma decisão, um recurso extraordinário, 13.20.054. Olha só. As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais que não distribuem lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Tudo bem? Ou seja, o STF ele vai dizer o seguinte, olha, algumas empresas privadas, tudo bem? Ou seja, economia mista, empresa privada e pública. Algumas empresas privadas, né, com parceria com um ente público, ou seja, economia mista, e também algumas empresas públicas, tá certo? Que prestem serviços essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados, nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, elas podem sim ter a imunidade. Ou seja, o STF entende o seguinte, olha, aquelas empresas que elas têm uma parte de seu capital privado, outra parte pública, ou então são somente empresas públicas e que elas prestam serviços essenciais, tá certo? E que não existe concorrência, tá? Não atrapalham a concorrência. E que, principalmente, veja, eu até destaquei em vermelho, que não distribuam seus lucros a acionistas privados, ou seja, todo o lucro é reinvestido na empresa, elas podem ter tranquilamente a imunidade tributária, tudo bem? Veja bem, sobre os Correios, não incide ICMS sobre os Correios, tudo bem? Nós temos aqui também uma decisão do STF, recurso extraordinário 627.051, tá bom? Então, não incide ICMS sobre o serviço de transporte de bens e mercadorias realizado pelos Correios, tá bom? Só existe praticamente, né, os Correios prestando esse serviço que é essencial e que vai onde outras empresas não vão, tá bom? Veja, o STF ele vai dizer que a imunidade alcança inclusive os imóveis, tá bom? Dos Correios, tá certo? Então, as estruturas que pertencem aos Correios também são imunes, não pagam IPTU. Porém, aquelas estruturas dos franqueados dos Correios ou dos prestadores de serviço, ali serão tributadas tranquilamente. Essa mesma lógica serve para Infraero, para Casa da Moeda, tudo bem? Então, também essas instituições serão isentas, beleza? Né? Então, vamos aqui continuando. Veja, existe também uma hipótese de extensão da imunidade recíproca para as sociedades de economia mista. Veja bem, ó, as sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, veja bem, sociedade de economia mista que prestam serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, ou seja, tem que ter pelo menos 51% das ações com o ente público, gozam da imunidade tributária prevista na linha A do inciso 6 do artigo 150 da Constituição. Tudo bem? Então, o capital dessa empresa de economia mista que presta serviço de saúde tem que ser de maioria do ente público, tudo bem? Não pode estar nas mãos da iniciativa privada, tá bom? Então, isso aqui é só para frisar um pouco. No caso do slide anterior, a sociedade de economia mista terá parte de seu capital nas mãos do setor privado. Só parte, tá bom? Só parte. Ou seja, terá uma pequena distribuição de lucros, mas mesmo assim, por se tratar de uma atividade muito importante para a sociedade, recebe-se a imunidade. Então, veja,
Neste caso aqui, o STF sabe que vai ter uma certa distribuição de dividendos para a iniciativa privada, só que não tem problema. Mais da metade do capital, tudo bem, estará nas mãos do Estado. Nesse caso aqui, dificilmente a proporção vai ser 51-49, tá? Normalmente serão empresas que 90% do capital estará nas mãos do ente público, tá bom? Aqui nós temos alguns casos muito interessantes. Veja bem, artigo 173. As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Olha aqui a decisão do STF, tá? Recurso extraordinário 253.472. Veja bem, atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Ou seja, o STF entende que existem casos em que o objetivo da estatal ou da sociedade de economia mista será, o objetivo dela será aumentar o poder do Estado, a riqueza do Estado. Então, neste caso, elas deverão ser tributadas. O objetivo delas não é só prestar serviços à sociedade. Elas estão buscando o lucro, elas estão buscando o aumento de poder, apesar de serem públicas, tudo bem? Ou economia mista, tá bom? Recurso extraordinário 600.867. A sociedade de economia mista, cujas ações são negociadas na bolsa e que está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não tem direito à imunidade tributária recíproca, mesmo que preste serviço público. Ou seja, como essa sociedade de economia mista está remunerando seus controladores, seus acionistas, aquelas pessoas que colocam dinheiro lá, elas não podem ter imunidade mesmo que prestem serviços essenciais. Tudo bem? Isso é muito importante. Veja, exemplos de entidades não imunes: Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, tudo bem? Então isso é muito importante. STF, recurso extraordinário 594.015. A imunidade tributária recíproca não alcança sociedade de economia mista arrendatária de terreno localizado em área portuária pertencente à União, tá bom? Então, sociedade de economia mista alugou um terreno numa área portuária que pertence à União, não tem que se falar em imunidade recíproca, tá bom? Veja, Ordem dos Advogados do Brasil. A imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é de espécie recíproca, na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado, que é a defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social. Então, na decisão do STF, tudo bem, a OAB goza de imunidade recíproca. Agora, para finalizar, o STF vai dizer aqui que os cartórios não têm imunidade recíproca, tá bom? Não tem imunidade recíproca. Em relação a representações consulares, outra decisão do STF, os órgãos de representação consular de Estado estrangeiro gozam de imunidade recíproca, porém, os cartórios não gozam. Peço perdão pela aula grande, porém, muito importante para a gente finalizar esse conteúdo. Abraço e bons estudos.